Agora, vamos tentar demonstrar isso, esta ideia. Para fazer a demonstração dessa ideia, eu vou usar um exemplo histórico, tá? Então, aqui entro no reino dos historiadores, quem sabe possam me ajudar. Eu preciso fazer este, digamos, pequeno percurso histórico, apenas entendam bem, para exemplificar uma tese. Depois nós voltamos para a tese geral, ok? O exemplo é o seguinte: quando nós estávamos no período feudal, vamos imaginar esquematicamente que aqui estivesse a Alemanha, o que é hoje a Alemanha, cortada de alto a baixo por um grande rio, aqui está grande demais, não tão grande, pelo rio Reno. O rio Reno corta a Alemanha de norte a sul. Então, se você quer trazer uma mercadoria do norte para vendê-la no sul, você tem que atravessar de alto a baixo o rio Reno, levando a sua mercadoria. Vamos então pensar que nós estamos falando aqui deste mercado livre. Um comerciante que foi pegar uma mercadoria produzida no norte para vender no sul com algum ganho para ele, certo? No regime feudal, o rio Reno era atravessado por pedágios. Muitos pedágios, não sei quantos eram, 10, 20, 30 pedágios. Em cada pedágio, esse comerciante tinha que pagar, que nós chamaríamos hoje de um imposto, uma taxa para o dono daquele pedágio. Quem era o dono daquele pedágio, pessoal? Quem era o dono daquele pedágio? Um senhor feudal, né? Um senhor feudal que controlava esta região aqui, pela qual o rio Reno atravessava, certo? De tal forma que, quando essa mercadoria chegava no sul, sendo trazida do norte, ela estava muito mais cara do que ela era originalmente, diminuindo o ganho do comerciante e, possivelmente, o ganho da pessoa que produzia aqui e que comprava aqui. Esse imposto tem que sair de algum lugar. Estão de acordo comigo? Bom, esse sistema de impostos deriva do quê? Da existência de uma coerção de natureza política, como toda coerção. Perdão, nem toda coerção é política, mas toda política envolve coerção. Que eu me confundi, porque senão nós vamos achar que o assalto à mão armada é político, e não é. O assalto não é político, envolve violência, mas não é político. Tá? Muito bem. Então, o que é este domínio político que ocorre aqui? É o típico do regime feudal. Quando acaba a Idade Antiga, a Antiguidade Clássica, a Europa se fragmenta em diversas unidades políticas independentes. Ou, se vocês quiserem, quase independentes, que são os feudos. Né? Cada senhor feudal, seja ele barão, conde, duque, não importa o título que ele tenha, domina um certo pedaço do território, né? E sobre esse pedaço do território ele exerce uma quase soberania. Em alguns momentos da Baixa Idade Média, foi virtualmente uma soberania, porque o Estado central desapareceu. Os historiadores, quem é de história aqui? Poucos historiadores, mas vão estar de acordo comigo, certo? O Estado chamado Sacro Império Romano Germânico, por exemplo, Carlos Magno, não tinha condição de controlar, porque
ele era muito fraco em face desses senhores feudais muito fortes. Então, provavelmente, na Baixa Idade Média, quando ocorria isso aqui, muito pouco do que havia. É verdade que na Baixa Idade Média isso não devia ocorrer, porque não tinha muito comércio. O comércio foi muito diminuído, certo? Vamos lembrar, isso é importante, que antes disso aqui acontecer, em termos de época histórica, na Antiguidade Clássica, tinha bastante comércio. Estão de acordo comigo? Havia muito comércio. Não é que isto aqui começou assim. A história da humanidade não começou assim, certo? É uma etapa. Então, havia comércio, deixa de haver comércio, volta a haver comércio. Então, vamos pensar ali no meio da Idade Média, quando já há algum comércio, mas ainda temos o sistema feudal forte. Pouco ou quase nada, ou talvez nada desse imposto vai para o Estado Central. Fica tudo ali, porque eles tinham o domínio pela força disto aqui. Certo? Então, esta situação que prejudicava o livre comércio e beneficiava aqueles que tinham o poder político, ela precisa ser modificada para que nós tenhamos uma expansão do mercado, para que o mercado venha a ser aquilo que ele veio a ser hoje. Ou, na época em que o Polanyi está escrevendo, que é muito parecido. Ou seja, o mercado veio a ser o elemento principal da estrutura econômica do nosso tempo. O livre mercado. Ou seja, um sistema de trocas, como foi dito aqui, onde ocorre compra e venda de mercadorias livre. Como é que nós passamos desta situação? Aqui vocês estão de acordo, então, comigo que aqui nós temos um empecilho político à liberdade de mercado ou à expansão do mercado. Estão de acordo comigo? Como é que nós passamos desta situação aqui para esta situação aqui? Aqui é menos comércio, praticamente nenhum comércio, e aqui muito comércio, muito mercado. Como é que nós passamos de uma situação para outra? Uma intervenção no Estado forte. Isso. Teve que ter uma reconstrução do Estado para que um Estado muito forte, muito centralizado, fosse capaz de derrubar estes pedágios pela força, tirando o domínio do senhor feudal sobre esses territórios aqui, liberando esses territórios para o mercado. E isso foi feito num processo de aproximadamente 400 anos, 300 a 400 anos, ou seja, um processo muito longo e muito difícil de construção de uma situação que nós vivemos hoje. Durou mais tempo o período para construir essa situação e destruir a situação anterior do que aquela que nós vivemos sob o domínio do mercado. Vou repetir. Houve mais tempo necessário para destruir esta situação anterior do que o tempo que nós temos sob o domínio do mercado. Portanto, eu estou chamando a atenção da cronologia para dizer o seguinte, que a passagem do sistema anterior para este sistema foi muito custosa. Não só custosa em termos de riqueza, mas em termos de vidas humanas, porque teve muita guerra para isso acontecer. Houve uma luta política violentíssima. Não é? Qual foi o nome desse, que acabou ficando na história, para este Estado
que destruiu o período feudal. Oi? Isso, Estado absolutista. O próprio nome diz a força que o Estado teve que ter. Por isso que o Polanyi está dizendo que o mercado nada tem de natural. Ele é uma instituição social que teve que ser imposta pela força. Inclusive porque, na realidade, o mercado já existia na própria antiguidade clássica. Ele nunca deixou de existir. Bom, não é que ele nunca deixou de existir. Ele existe, nós sabemos que ele existe, está bem documentado, estudado, etc. e tal, na antiguidade clássica. Compra e venda, dinheiro, certo? Mercado, compra e venda de mercadorias. Por que existindo mercado na antiguidade clássica, a antiguidade clássica é tão diferente da nossa época? Por que, se já existia mercado, por que a antiguidade clássica é tão diferente do nosso período histórico? Que o Polanyi está querendo explicar. Não, na verdade, essa é até uma característica que tem no Estado, perdão, que tem na antiguidade clássica. Você tem a partir de um certo momento, você poderia dizer que você tem algum grau de centralização em torno das chamadas cidades-estado. Realmente você não tem um Estado-nação, isso não tem. Não tem um Estado-nação, mas tem a cidade-estado, quer dizer, você tem uma forma de centralização política. O que falta? O que marca a diferença entre o período antigo e o nosso? Oi? É verdade. Força de trabalho livre, sim. Mas vamos só pensar um minutinho. Tinha força de trabalho livre na antiguidade clássica? Tinha. Né? Você tinha relações de assalariamento, que são relações de mercado, porque nós vamos ver isso aqui no item... Qual item que nós vamos ver isso? No item seguinte, trabalho e mercadoria, nós vamos ver que a força de trabalho também pode ser uma mercadoria. Ela pode ser comprada e vendida, certo? Então, nós tínhamos compra e venda de força de trabalho na antiguidade clássica. O que aconteceu entre a antiguidade clássica? Qual a diferença que existia entre a antiguidade clássica e hoje? Burocracia? Não, eu vou falar mais rapidamente, senão nós vamos ficar muito empacados aqui. A diferença é a seguinte, é que na antiguidade clássica, a forma mercado não se tornou dominante. Assim como ela nunca deixou de existir, mesmo durante o período feudal. Embora ela tenha ficado bastante comprimida, não é? Restrita. A Idade Média foi um período pouco mercantil. Mas a compra e venda de mercadorias e até mesmo formas de trabalho assalariado, com compra e venda de força de trabalho, existiram desde a Antiguidade Clássica até hoje. O que caracteriza a nossa época como uma época diferente é que só na nossa época, esta forma, que sempre existiu, se tornou dominante. Ela é a forma econômica dominante. O que o Polanyi está tentando mostrar, e eu estou tentando demonstrar para vocês, é que esta dominância, ela não é natural, mas é o resultado de um processo histórico que dependeu de uma imposição política. Por isso que, na verdade, do ponto de vista mais profundo, é um erro pensar que a dualidade decisiva é Estado-mercado. Na realidade, a dualidade decisiva, na opinião do Polanyi, é sociedade-mercado, por razões que nós vamos ver no final. Não é Estado-mercado. É sociedade-mercado. O Estado vai entrar
de uma outra maneira nessa equação. Então, eu acho que, voltando para as categorias conceituais, eu espero ter deixado claro por que para o Polanyi, você não pode, é muito importante frisar que o mercado não é uma relação natural. Ela é uma relação histórica que depende de uma imposição do Estado. O Estado precisa impor essa forma como a forma dominante, destruindo outras formas. Não é? Por exemplo, a forma feudal. Da mesma maneira, a gente pode dizer que nós tínhamos um modo de produção antigo, e aqui eu estou usando uma conceituação do Marx, modo de produção, é um conceito do Marx. Nós podemos dizer que havia um modo de produção antigo que também foi destruído pela força, dando lugar a um modo de produção feudal, que por sua vez foi destruído pela força, dando lugar ao que o Marx chama de modo de produção capitalista. Então, há uma relação importante entre uma sociedade, uma formação histórica na qual o mercado predomina e o modo de produção capitalista, tal como o Marx o viu. Embora o Polanyi prefira falar de mercado. Trabalho e mercadoria. Por que é tão importante a gente pensar na consequência que tem a expansão do mercado para a força de trabalho? Ou seja, o momento em que todo o trabalho, ou quase todo o trabalho, é exercido na forma de venda de uma mercadoria chamada força de trabalho. Para o Polanyi, isto é decisivo porque esta é a relação que fala propriamente das pessoas. Ou seja, todos nós não nascemos de fato dotados de propriedade, mas uns mais, outros menos, nascemos dotados de força de trabalho. É a única coisa que nós temos, e que numa situação em que predomina o mercado, é o que nós temos para nos inserirmos nas relações de trabalho, né? Nas relações de produção, mais especificamente. O que vai acontecer com as pessoas quando a relação predominante é uma relação de venda da força de trabalho? O que acontece com as pessoas? Qual é a consequência mais importante desta situação, em que todo o trabalho, ou quase todo o trabalho, é exercido sob a forma de venda da força de trabalho? É que as pessoas ficam inteiramente dependentes desse fator. Então, vamos dizer, o que acontece com uma pessoa quando ela não tem mais força de trabalho para vender? Seja porque ela fica doente, seja porque ela fica com mais idade, o que vai acontecer com ela? Ela fica fora do mercado. E ficando fora do mercado, onde a relação predominante é mercantil, o que acontece com essa pessoa? Ela fica exposta, né, a carências. No limite, essa pessoa fica sem ter como sobreviver. Ou seja, a vida dela depende dela ter força de trabalho. E quando essa... Por quê? Porque esta é a relação predominante, não tem outra relação.
Qual é a diferença entre isto e essa situação anterior que foi destruída pelo Estado? Esta situação aqui do modo de produção feudal. Qual é a diferença? O que acontecia no modo de produção feudal, pessoal? Com as pessoas. Com qualquer pessoa. A pessoa podia produzir para si? Pode ser, em alguns casos sim. Mas o que acontece por comparação em relação a essa situação que a gente descreveu agora há pouco? O que acontece com essa mesma pessoa no modo de produção feudal? Qual é a, digamos, a situação de um trabalhador no modo de produção feudal? Corporação. Corporação é um dos elementos. É uma relação de troca, né? Enquanto no sistema capitalista você vende sua força de trabalho, no sistema feudal você tem uma relação de troca com o proprietário da terra. Você tem lugar, em compensação você trabalha para ele. Repete. Só o finalzinho. Você faz o quê em relação? Habita aquele local, tá. No lugar você trabalha para ele. Você habita o local, trabalha para ele. Por aí começa bem. Vamos um pouquinho mais nessa direção. Que outras coisas fazem parte dessa relação? Que ela chamou, como é que é seu nome? Que a Luana chamou de uma relação de troca não mercantil. É interessante a ideia. Como é que é? Está vinculado à terra. Isso. Como ela falou, a questão. Como é que é? Tem direito sobre o uso de alguns. Tem direito. Sobre uma determinada parte da terra. Tem direitos, exatamente. Tem acesso às terras Isso. 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 O capitalismo está completamente, quer dizer, nessa sociedade de mercado, está completamente livre da terra, mas ele não tem nenhum instrumento. Não tem nenhuma forma de subsistência que não seja. Uma relação social que está fora da esfera mercantil. Isso, exatamente. Perfeito. Se a gente juntar as duas coisas, ou três coisas que foram faladas, a gente chega na solução. Como é que é seu nome? Edson. O Edson falou, acho que a palavra-chave aqui. O trabalhador no feudalismo, por mais estranho que possa parecer para vocês, o trabalhador no feudalismo tem direitos. O que é o direito? É uma relação social extramercantil. Ela não depende da compra e da venda. Eu não tenho direitos porque eu vendi alguma coisa, ou porque eu comprei alguma coisa. Eu tenho direito porque isso é dado pela estrutura social. E é garantido pela força, é garantido pelo Estado, ou pela dominação local, que é uma forma local de Estado. Ok? Ou seja, o mercado, ele não domina todas as relações. Você tem relações extramercado. E nessas relações, o trabalhador tem possibilidades de se proteger de uma situação de penúria, quando ele, por exemplo, não tem força de trabalho. Aí você disse antes que o trabalhador podia produzir para si. De fato, tem relações feudais na qual ele pode usar parte do tempo para ele mesmo. Mas eu estou querendo sublinhar o problema de quando o trabalhador não pode mais produzir. Na verdade, o modo de produção feudal, que é um modo mais atrasado, entre aspas, porque anterior, ele é um modo de produção que tem uma característica mais favorável, por estranho que possa parecer, aos trabalhadores do que o modo de produção capitalista, onde predominam as relações de mercado. É que o modo de produção feudal garante alguma proteção ao trabalhador.
E o Edson mencionou vários itens como direitos, né? Recolher lenha, usar as terras comunais, são todos direitos. Mas, em última análise, quem garante esses direitos? E, vamos dizer, tem uma obrigação de não deixar o trabalhador. Quando eu digo trabalhador, eu digo qualquer um, certo? Completamente entregue à sua própria sorte, é o senhor feudal. O senhor feudal tem esta obrigação. Por isso a Luana tem razão quando ela fala em uma relação de troca. O que o trabalhador dá em retribuição a esta proteção que ele recebe do senhor feudal? A subsistência do próprio senhor feudal. Não, é mais do que isso. O seu nome é? Aí ela falou a subsistência do senhor, ou seja, o trabalho dele, né? Você está pensando em termos muito capitalistas. Você está pensando na entrega da força de trabalho, né? Você está o tempo todo tentando fazer o teu padrão de pensamento, que é normal, porque é a nossa época, é a da entrega da força de trabalho em troca de alguma coisa. Mas não é esse o fundo da relação feudal. O fundo da relação feudal é o seguinte: o vassalo, no caso o trabalhador, o camponês, ele entrega a suzerania ao seu senhor, ou seja, ele o obedece por completo. É mais do que trabalhar para ele. Ele é um... O que ele é? Ele é um comandado do Senhor. Se o Senhor disser, agora você vem comigo para a guerra, ele vai para a guerra, ele tem que ir. Ele não pode não obedecer. E ao não poder não obedecer, ele está numa relação servil, que é uma forma, por assim dizer, é uma relação, por assim dizer, atenuada de escravidão. Porque se eu sou obrigado a obedecer alguém em tudo, ele tem sobre mim um poder que se assemelha um pouco à relação entre senhor e escravo. Não é igual, não é? Porque justamente o suzerano, o vassalo na relação feudal tem direitos, enquanto que o escravo não tem direito nenhum. Isso faz muita diferença, não é? Portanto, é essa diferença que marca, novamente, o caráter livre da relação de trabalho, onde predomina o mercado, e o caráter não livre da relação de trabalho que predomina, por exemplo, no modo de produção feudal, mas que tem como contrapartida uma proteção que a relação de mercado não dá. A relação de mercado é uma relação individualizada, em que quando acaba a tua força de trabalho, o problema é teu. Se você vai ficar no olho da rua e não vai ter nenhum recurso para sobreviver, ninguém tem nada a ver com isso. A sociedade não se ocupa mais disso. É isso que é a marca da transição para uma situação de mercado no que diz respeito ao trabalho. E por que isso é tão importante para entender a catástrofe do século XX?